defesa do Jefferson. Eu quero falar da satisfação de chegar a esse momento de defesa, fez do tempo hábil, e para compor a banca do Jefferson, nós temos a professora do departamento e do programa de pós-graduação, Maria Clélia Lustosa da Costa. A professora é especialista do tema que o Jefferson trata, é do nosso programa a professora que trata das questões da geografia da saúde, e a professora Clélia tem a vantagem também de ser professora de geografia regional. Então, ela entra tanto pelo lado da geografia regional, como da geografia da saúde, o que vai tratar do tema que versa da tese, da dissertação do Jefferson. E o professor Ivan também tem um papel extremamente importante, por ter trabalhado a região do Cariri, a região metropolitana do Cariri, no seu doutorado. Então, conhece detalhadamente a região, que é a região onde o Jefferson se debruça para estudar, e são dois professores extremamente qualificados, com muita experiência nas áreas de trabalho. O professor Ivan, ele é graduado em Geografia pela UFC, tem mestrado em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Federal de Pernambuco, e tem o doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco também, no famoso MDU, que é o nome que ficou sacramentado, Mestrado em Desenvolvimento Urbano, mas que tem mestrado e doutorado, porque o nome é tão forte e tão respeitado nacionalmente que permaneceu MDU. Né? Todo mundo se refere só como MDU. É membro da comissão do Simpurb, da comissão e da PEG também, então participa da comissão de urbana e de regionalização, tem larga experiência na área de geografia regional, de geografia urbana metropolitana. Quero falar do prazer de contar com o Ivan nessa banca, e a professora Clélia, também com uma larga experiência, atual chefe do departamento de geografia da UFC. A Clélia fez o mestrado na Universidade de São Paulo, em geografia urbana, sobre a Cidade 2000, então discutiu a questão da habitação e o conjunto e a expansão urbana de Fortaleza. Tem doutorado pela Universidade de Paris III, onde ela vai discutir a geografia médica do Ceará numa perspectiva da geografia histórica. Então, isso deu um destaque para a geografia cearense, porque só duas pessoas trabalham nessa perspectiva no Nordeste, que é a Clélia e o professor Pedro Vasconcelos. E no Rio, era o Maurício Abreu, foi a grande estrela desse tema, dedicou a vida dele toda trabalhando com geografia histórica. Então, essa referência que o nosso departamento tem, nós devemos aos trabalhos que a professora Clélia desenvolve. Então, a banca, o trabalho do Jefferson contou com o apoio incondicional da professora Alexandra Muniz. Ela foi co-orientadora e, realmente, o tempo todo que eu estava fora, ela dava assistência permanente ao Jefferson. Também agradeço à professora Alexandra pela dedicação e empenho que ela teve na orientação do trabalho do Jefferson. Então, o Jefferson, vamos iniciar. O Jefferson fez a graduação dele na Federal de Campina Grande, campus de Cajazeiras, e escolheu o nosso programa para fazer o seu mestrado. Quero falar da minha satisfação de tê-lo como orientando. Você só trouxe satisfação, é extremamente cumpridor dos seus deveres, assíduo e inquieto para a pesquisa, o que é muito bom para quem ingressa num curso de pós-graduação. Então, vou agora estabelecer as regras, né, da sessão de defesa. Nós vamos iniciar com a exposição do orientando, do candidato a mestre, que vai ter até 30 minutos. Se ultrapassar um pouco não tem problema, mas eu prefiro que fique até esses 30 minutos. Depois, vamos ter primeiro o professor convidado, já a arguição, professor Ivan, também de 30 minutos. Se precisar de mais, também o tempo será disponibilizado. E, em seguida, a professora Clélia.
Terminada a sessão, então, nós vamos para a sala de decisão para atribuir a nota, é uma outra sala. Nós vamos pedir paciência dos nossos colegas que estão assistindo essa sessão de defesa e vamos discutir a nota e, após essa sessão, vamos retornar para essa sala em que nós estamos agora e vou passar a palavra para a professora Alexandra, espero que ela já esteja com a gente, até agora ainda não chegou, para ela fazer algumas considerações. Não é avaliação, que pelas normas do programa o professor orientador, só na ausência do orientador, mas como orientador, ele não argue, tá certo? Então, já com esses esclarecimentos, quero saber se há alguma dúvida ou se podemos prosseguir, tá bom? Então, não tendo dúvida, então eu passo a palavra ao Jefferson, tá? E já sabendo que temos até, em média, 30 minutos para essa sessão de apresentação. Só um lembrete, a apresentação ela é muito mais uma deferência com os convidados, com os participantes que estão assistindo à sessão. A banca já leu o trabalho, ela poderia já arguir diretamente. Mas também é uma oportunidade que se dá ao candidato, ao mestrando ou doutorando, para que ele possa atualizar e, às vezes, também no discurso, na narrativa do trabalho científico que ele desenvolveu, às vezes ele pode incorporar e mostrar algo melhor do que o que ele escreveu, ou, às vezes, não à altura do que aquilo que está escrito no trabalho. Então, esse momento da exposição é extremamente importante e é o momento que vocês poderão perceber a forma, a metodologia utilizada, os apontamentos teóricos que foram utilizados e como, então, a cartografia que foi usada para mostrar a questão do SUS na região do Cariri e mostrar a regionalização e a dificuldade da rede urbana cearense para sediar os programas do SUS. Então, Jefferson, com você a palavra. Viu? Muito bem. Dá para ouvir? Dá. Eu só compartilhar a tela. Tá dando para ver, não? Muito bem. Dá para ouvir, professor? Oi, Jefferson. Tive um problema aqui no som. Alô, professor, tá me ouvindo? Voltou. Pode falar, pode começar. Pronto. A tela está compartilhada? Tá, né? Tá tudo ok? Professor? Tudo ok, pode iniciar. Pode iniciar. Tá. Então, boa tarde a todos e a todas, né? Perdoem por essas coisas que acontecem, enfim. É uma alegria, uma satisfação muito grande contar com a participação de vocês, mesmo que remotamente, né? Nesses tempos em que fazer ciência e fazer geografia é um exercício de militância, né? Dada a conjuntura. Então, eu agradeço imensamente aos professores da banca, ao professor Ivan, a professora Clélia, por terem aceitado participar do convite, aos meus orientadores, né, professor José, a professora Alexandra, e aos amigos aí espalhados aí em alguns lugares desse Brasil que tiraram um tempo na tarde de hoje para assistirem à defesa do trabalho
a geografia das redes de serviço de saúde no Cariri cearense. Bom, esse trabalho se insere numa discussão antiga, mas tornada muito importante, dada a conjuntura atual de pandemia, que é essa interface entre geografia e saúde, né? Acredito muito que a nossa ciência, a ciência geográfica, ela tem muito a contribuir nos debates que envolvem as questões sobre saúde pública, né? A partir, obviamente, de uma perspectiva espacial, territorial e de planejamento, sobretudo, né? E aqui eu trago uma abordagem que é justamente tentando analisar essa forma de organização regional do serviço de saúde, que é uma das diretrizes organizativas do SUS, né, que se apoia muito no fator urbano, né, no modo de organização das cidades, as chamadas redes urbanas. E, para isso, eu parto justamente do recorte espacial que eu conheço melhor, que é o Cariri cearense, e a sua nucleação urbana mais importante, que é o aglomerado urbano, conhecido como Crajubá, né, formado pelas cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Então, essencialmente, é uma pesquisa sobre rede urbana e centralidade, né? E o nosso desafio é tentar analisar a centralidade urbano-regional dessas 3 cidades, privilegiando o papel dos equipamentos e serviços de saúde, ou seja, como os serviços de saúde eles fazem parte dessa dinâmica regional que dotam essas 3 cidades de uma expressiva influência na rede urbana, não só do sul cearense, mas para além também, né, vai para a parte do estado de Pernambuco, da Paraíba, do Piauí, como a gente vai ver mais à frente, né? Então, visando oferecer retorno a esse objetivo geral, a gente desdobrou alguns objetivos específicos, né? O primeiro é caracterizar esse aglomerado urbano, especialmente a cidade de Juazeiro, como um núcleo de uma expressiva rede urbana a partir de alguns fatores como comércio e serviços, ou seja, quais são os conteúdos socioespaciais que vão dotar, né, essa nucleação urbana de uma expressiva centralidade, né, a partir de um conjunto diversificado aí de atividades e funções urbanas. Discutir a configuração regional dos serviços de saúde e as condições socioeconômicas da população residente na macro-região do Cariri, que é o nosso recorte espacial, que é o Cariri na perspectiva da Secretaria Estadual de Saúde, uma região composta por 45 municípios, então é feito todo um levantamento sobre a infraestrutura médico-hospitalar dessa região e como essa população vive também, e analisar a mobilidade espacial desses pacientes, desses usuários de serviço de saúde, através da identificação dos fluxos no território e qual é, afinal de contas, a região de influência do Crajubá. Bom, quanto à metodologia, nós partimos inicialmente de uma pesquisa bibliográfica a partir de alguns autores que conversam sobre nossos termos chaves aqui, né? A rede urbana, os serviços de saúde, o Cariri e o Crajubá. Então, são nossas referências, Roberto Lobato Correia, estudos com Pedro Cristina Dias, né? E alguns autores do Cariri mesmo, como o professor Ivan, que está na banca, né? Que analisa esse fator urbano no Cariri. Uma pesquisa documental, né, fortemente, aí a gente analisa esses marcos regulatórios do Sistema Único de Saúde, né, no Brasil e no Ceará, a partir dos planos diretores de regionalização, né, esses recortes que são adotados, controle de fixos e fluxos no espaço, né, e o levantamento de dados secundários a partir de algumas fontes privilegiadas, né, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Departamento de Informática do SUS, o IPES, que é o Instituto de Planejamento Econômico do Estado do Ceará, e a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Então, tudo isso vai resultar em um conjunto de tabelas, quadros, mapas, sobretudo, a pesquisa ela tem um conteúdo cartográfico muito denso, como vocês vão ver em seguida, né? Bom, acho que é importante deixar registrado, já que essa é uma pesquisa datada, né, que inicialmente a pesquisa contava com a parte de campo, né, que devido ao contexto de pandemia teve que ser cancelada, né, algumas entrevistas, né, que estavam programadas para ocorrer aí entre os meses de abril e maio, com alguns atores chaves da nossa pesquisa, que eram os gestores e os usuários do serviço de saúde, né. Bom, foi todo
um longo diálogo e todo um trâmite burocrático que envolvia comitês de ética, tanto da UFC como desses hospitais, que eles têm comitês internos, e que tiveram que ser canceladas, né? Acredito que não só eu, mas muitos pesquisadores tiveram e estão tendo que se reinventar nas suas pesquisas, né? Dada a conjuntura atual de pandemia. Bom, com isso o trabalho apresenta a seguinte estrutura, né, que aí eu vou abordar com vocês aqui agora, sem tentar me estender muito e obedecer ao tempo, né. Bom, no primeiro capítulo, rede urbana e saúde coletiva, a gente aborda os temas e processos gerais que fundamentam a nossa pesquisa. Então, a gente parte inicialmente na discussão sobre rede urbana, né. O que é uma rede? Uma rede, de uma forma geral, uma malha constituída de traços e nós em conexão. Bom, essa é uma noção de rede bem geral, que é usada também por outras ciências, né, ciências humanas, ciências biológicas, enfim, mas o que interessa para a geografia são as redes que são espacializadas, né, as redes geográficas, cuja principal rede é a rede urbana, né, como ela se materializa no território, que, segundo a definição de Roberto Lobato Corrêa, é um conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si, né, ou seja, é a rede urbana que é a partir da rede urbana que podemos fazer uma leitura do espaço, né, a partir dos seus objetos e ações, para citar o Milton Santos, né, e é via rede urbana que se dá a divisão territorial do trabalho. Então, uma análise do território brasileiro requer necessariamente um estudo sobre a sua rede urbana, sobre a sua rede de cidades, né? E é isso justamente um dos objetivos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ao longo da sua história, né? Aí, desde a década de 1960, o IBGE desenvolve importantes estudos sobre a questão urbano-regional brasileira, né, com destaque aí para as chamadas REGICs, que são as regiões de influência das cidades, né? Apresentou aí, sempre atualizada em média a cada 10 anos, né? Assim como algumas pesquisas mais recentes, como as regiões geográficas imediatas e intermediárias, né, e as regiões de articulação urbana, ou seja, são recortes regionais a partir da influência de uma cidade polo, por exemplo, né. Bom, e o estudo mais recente do IBGE, divulgado esse ano, foi a REGIC de 2018. Quando se fala em REGIC de 2018, porque 2018 é o período que o IBGE sai a campo para fazer essas entrevistas, né. Bom, e os resultados mostram aí o comportamento da rede urbana brasileira, né, a hierarquia urbana no país, tendo São Paulo aí, grande metrópole nacional, seguida aí pelas metrópoles nacionais de Rio de Janeiro e Brasília, né. Ao todo, o Brasil possui atualmente 15 metrópoles, né, que no Nordeste são Fortaleza, Recife e Salvador. Então, são esses estudos do IBGE, a REGIC, que nos permitem falar o que é uma metrópole, o que é uma capital regional, o que é um centro de zona, o que é um centro local. E esse é um dado importante, é uma das principais fontes de dados da nossa pesquisa, tentar analisar também o Cariri a partir dessa hierarquia urbana da última REGIC, né? Bom, de posse dessas informações, a gente analisa a rede urbana cearense, né, que é uma rede marcada, sobretudo, por um forte desequilíbrio, dada a hegemonia de Fortaleza, né? Como vocês podem observar, aí, a área de influência de Fortaleza se estende aí para a totalidade dos estados do Piauí e do Maranhão, né? E avança em parte dos estados do Pará, né, da Paraíba e do Pernambuco e do Rio Grande do Norte, né? Ao todo, Fortaleza polariza em 630 cidades, né? E, bom, hierarquicamente, vocês observam, né, os maiores centros após Fortaleza são justamente o arranjo populacional de Juazeiro e de Sobral, né? O IBGE atualizou as terminologias sobre cidades, ele adota a terminologia arranjo populacional para falar de duas ou mais cidades que estão fortemente integradas, né? As suas malhas urbanas. No caso de Fortaleza, alguns municípios da região metropolitana, como Calcaia, Maracanaú, Eusébio, e o arranjo populacional de Juazeiro envolve aí Crato e Barbalha, né? Bom, e tentando aprofundar nessa classificação do IBGE para a hierarquia urbana cearense, aqui a gente tem um quadro, né,
Fortaleza é a única metrópole no estado, e duas capitais regionais, que são Juazeiro do Norte e Sobral. Interessante notar que na pesquisa REGIC de 2008, perdão, Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha, dividiu com Sobral a posição de capital regional C, né? E no último estudo divulgado recentemente, alcançaram a posição de capital regional B, que mostra justamente uma expansão do desenvolvimento econômico da região. Eu estava até conversando com o Ivan outro dia aí, né, que o mapa antigo da REGIC já não correspondia mais à dinâmica regional, que estava para muito além, né? Bom, e com isso, na rede urbana cearense, a gente tem alguns centros subregionais, como Iguatu, Aracati, Crateús, né, Itapipoca, enfim, mas a maioria das cidades cearenses, a estrutura da rede urbana cearense é formada, sobretudo, por pequenas cidades, né? As chamadas centros locais, como vocês podem ver aqui, né? Se tomarmos o critério populacional, né, dos 184 municípios cearenses, 122 possuem menos de 30 mil habitantes. Então, a rede urbana é profundamente desequilibrada, e que esses municípios dependem para atividades de bens e serviços e deslocarem até esses grandes centros urbanos, né? Bom, nós fizemos esse mapa aqui a partir da base de dados disponibilizada pelo IBGE, que mostra justamente os fluxos urbanos para serviços de saúde, que é o que nos interessa aqui. Esses fluxos em vermelho aqui, eles indicam os fluxos para alta complexidade, né, que são tratamentos mais caros e são mais seletivos no espaço, como, por exemplo, tratamentos para o câncer, exames com ressonância magnética. Então, eles são caros e só estão disponíveis exatamente nos grandes centros urbanos, né? Aí, os principais do Ceará, Fortaleza, Juazeiro e Sobral. Já esses fluxos aqui, essas linhas em azul, são os serviços para média complexidade, né? Como, por exemplo, consultas odontológicas, exames clínicos que não requerem tanta densidade técnica, né? Então, esse desequilíbrio da rede urbana cearense é materializado aqui por esse mapa através dos fluxos de serviços de saúde. Bom, dada essa dinâmica da rede urbana, é a partir dela que é feito o planejamento regional do serviço de saúde através da Secretaria de Planejamento, da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, através do chamado Plano Diretor de Regionalização, né? O SUS, ele estabeleceu que a rede de serviços de saúde no Brasil seja organizada de forma regionalizada e hierarquizada, e cada estado brasileiro deveria organizar suas regiões de saúde. O primeiro plano diretor de regionalização do Ceará data de 2006 e passou por algumas atualizações. A última atualização data de 2014, né, que aí dividiu o Ceará em 5 macro-regiões de saúde e 5 micro-regiões, né, com os fluxos convergindo justamente para as principais cidades micro e macro-regionais, né. Bom, mas isso nos faz pensar numa região enquanto norma, aquilo que politicamente é estabelecido. A gente sabe que esses recortes eles são feitos muito a partir de interesses político-partidários, né. E a gente fez um outro mapa aqui comparando com os dados da REGIC, né, que mostram os fluxos reais no território. Então, em vez de 5, o Ceará teria 3 macro-regiões de saúde, a partir aqui de uma região de Fortaleza, né, uma região do Cariri, ali ao norte, uma região de Sobral. Então, seria aqui um contraponto entre uma região enquanto norma, né, e uma região enquanto forma, dada as práticas dos sujeitos no território. Bom, com isso a gente vai para o próximo capítulo, né? A gente inicia problematizando uma questão que é muito recorrente nos estudos sobre o Cariri, que é, afinal de contas, qual é o recorte que você quer analisar. Então, existem tantos Cariris quantos critérios existirem, né? Então, tem o Cariri enquanto região de planejamento, que é do IPES, o Cariri enquanto região econômica do Banco do Nordeste, além de regionalizações outras feitas por alguns autores, né? Bom, a regionalização que vem, esse recorte vem sendo mais estudado aí por alguns pesquisadores da região, é a região metropolitana, né? Por exemplo, o professor Ivan,
que foi aí o objeto da sua tese de doutorado, né? Uma região metropolitana formada por 9 municípios. O Cariri que nós estabelecemos aqui para abordagem é um Cariri amplo, é um Cariri, é a região mais estendida, considerando aí essas regionalizações oficiais, que é uma região composta por 45 municípios, dividido aí a partir de 5 micro-regiões, né, que são as micro-regiões de Icó, Iguatu, Brejo Santo, Crato e Juazeiro do Norte, né. Essas micro-regiões, elas devem atender a serviços de média complexidade, né, e os serviços de alta densidade técnica, os serviços de alta complexidade convergem justamente para as cidades polo macro-regionais, que é justamente o aglomerado urbano Crajubá. Bom, e aí a gente faz não vou aprofundar aqui, mas a gente faz uma abordagem histórica sobre o Cariri, né, essa questão que o Cariri ele tem uma singularidade geoambiental, que é ser um vale úmido em meio a um Nordeste semiárido, né, a partir aí em decorrência da Chapada do Araripe e das suas fontes perenes de água. E é isso que vai explicar o processo de ocupação do território, que foi dando ao Crato, aí, mais ou menos até a segunda metade do século XX, a condição de principal cidade do sul cearense, né? Quando há uma mudança na dinâmica regional a partir dos fenômenos religiosos em torno da figura de Padre Cícero Romão Batista, né? E vai aí explicar o desenvolvimento urbano de Juazeiro, né? Então, Padre Cícero pode ser considerado, até assistindo, ele pode ser considerado como o indutor, né, o principal responsável pelo desenvolvimento urbano de Juazeiro e também no desenvolvimento do Cariri, né? Se tornando aí Juazeiro hoje o principal centro de peregrinação e romaria do interior do Nordeste. Bom, dada essa expansão urbana, principalmente de Juazeiro, né, o Cariri vai sendo dotado de uma nova dinâmica regional, e essas 3 cidades elas vão integrando suas malhas urbanas, formando um processo de conurbação aí, né, tornando aí o principal centro urbano, núcleo urbano do interior cearense. Então, para quem não conhece aí, Crato, Juazeiro e Barbalha, né. Barbalha, sobretudo, Crato é uma cidade com um pouco mais de 120 mil habitantes, né? Juazeiro com 270 e Crato e Barbalha com aproximadamente 60 mil habitantes. Eu estou usando as estimativas aqui de 2009, né, que são cidades aí profundamente integradas, e maior destaque aqui para Juazeiro do Norte, que é sobretudo onde se dá o processo de modernização do território, né, em Juazeiro, a partir da instalação de alguns importantes objetos geográficos. E em Juazeiro existe uma área privilegiada, né, pelo capital, para essa modernização e concentração de fluxos de pessoas, de capitais, de mercadorias, que é o chamado Triângulo Crajubá, como vocês observam aí, né? Uma área com edifícios residenciais de luxo, né, para uma população de alto poder aquisitivo, né? É onde está o shopping, né? Foi o primeiro shopping do interior do Ceará, o Cariri Garden Shopping, e um investimento aí, considerado recente, que foi a construção do Hospital Regional do Cariri, né? Data ali de 2011, né? Que a gente vai se aprofundar depois. Bom, dadas essas condições, né, a Regic ela expõe essa centralidade do Crajubá, a partir desse conjunto diversificado aí de atividades e de funções, que mostra justamente que a área de influência está para além do sul do Ceará, né? Alcança também ali, como vocês podem ver, parte dos estados de Pernambuco, né, da Paraíba e do Piauí. Ao todo, segundo a Regic, são 64 cidades diretamente influenciadas na rede urbana por essa capacidade de polarização do Crajubá, né? Principalmente de Juazeiro do Norte, né? Bom, gente, tá dando para ouvir, tá, né? Bom, como eu falei para vocês, o Cariri, enquanto macro região de saúde, né, ele é dividido em 5 micro-regiões que se organizam a partir de uma macro, né, que é a macro Cariri, cujos fluxos convergem justamente para Crato, Juazeiro e Barbalha. Mas é importante a gente entender essas micro
Oi, Jefferson, problema aí no som? Alô? Jefferson, congelou a imagem. Oi, Alexandra, tudo bem? Muito obrigado. Boa tarde, gente. Tudo bem? Eu acho que deve ter caído a conexão dele, não? Deixa eu ver aqui. Ah, ele ainda tá. Oi, já voltou, Jefferson? Fale, continue. Vocês ouviram até onde? Não, você estava falando das regiões, do ICOR. Ah, tá, beleza. Então, desculpa. Oi! Estou com problema na conexão aqui, gente. Desculpa. Professor, tem quanto tempo ainda? Tá, como eu estava falando, né, o Cariri, enquanto macro-região, se organiza a partir de 5 micro-regiões, né? A primeira dela aqui é a região de Icó, né, que se organiza para serviço de média complexidade a partir da influência de Icó, que foi definido na REGIC, né, como centro de zona A, e aí por mais 6 municípios, todos definidos como centros locais. Aí a cidade de Icó, para quem não conhece, né? Bom, há uma densidade muito grande de dados aqui, a gente não vai se aprofundar devido ao tempo, mas um olhar rápido sobre esses dados mostra justamente um processo de rarefação do território, ou os territórios opacos e dos homens lentos, para citar o Milton Santos, né? Que é justamente essa deficiência da oferta de serviços de saúde. Como vocês podem observar aqui, há uma concentração, né, de serviços na cidade de Icó, né, e os demais municípios da microrregião dependem, sobretudo, da atuação de unidades básicas de saúde, né, através da atuação da estratégia de saúde da família. Então, é uma área profundamente carente da prestação de serviços médicos hospitalares, né. Bom, quanto à atuação de médicos, a distribuição de médicos pelo território, observa-se também uma carência absoluta, né. Segundo o Ministério da Saúde, como o SUS ele é um sistema universal e gratuito, né, para ele funcionar com eficiência, ele requer uma média de 2,5 médicos por 1.000 habitantes, né, algo que é uma realidade completamente distante da qual a gente pode ver aqui, né, municípios com 0,3, 0,4, e os médicos que existem nesses pequenos municípios são, sobretudo, os médicos de saúde da família, às vezes 1 ou 2 para poder atender uma população inteira, né, desses municípios. E aí, isso é uma realidade que é condizente com o desenvolvimento, o perfil socioeconômico desses municípios, né. Entre tantos indicadores de vulnerabilidade social, a gente traz um aqui que é o mais atual, que é o referente ao levantamento do Bolsa Família, né, nesses municípios. Então, a comparação do percentual da população em relação ao total aqui, revela que muitos municípios tem até mais de 50% da população que dependem diretamente da transferência de renda do governo federal, né. A gente sabe que nesse momento de pandemia, as pessoas cadastradas aí no Bolsa Família são beneficiários, ou alguém da família, obviamente, do auxílio emergencial do governo federal, né. Bom, a região de saúde de Iguatu, né, que aí se articula em torno de Iguatu, definido como centro subregional A, mais 11 municípios aí, que depende justamente dessa influência de Iguatu para a oferta de serviços, sobretudo de média complexidade, né. Bom, se a gente comparar a distribuição espacial no território desses estabelecimentos, né, há, é claro, aí uma rarefação também, com uma ligeira concentração, né, em Iguatu, sobretudo de estabelecimentos privados, como clínicas e consultórios médicos, né. Então, muitos desses municípios não têm sequer hospital, né, não tem policlínica, não tem SAMU, enfim. E quanto à distribuição de médicos pelo território, Iguatu há uma relativa melhora em relação a Icó, enquanto cidade polo, que oferece aí 1,2 médicos por 1.000 habitantes,
Mas o padrão observado justamente nas demais cidades é, sobretudo, preocupante se a gente considera que no Brasil hoje é um processo de interiorização da pandemia, né? E como vocês observam, esses territórios aí, esses municípios, não possuem uma estrutura hospitalar minimamente adequada e depende, sobretudo, do translado, né? Desse deslocamento até as cidades polo para ter acesso ao serviço de saúde, né? E essas condições de vulnerabilidade socioeconômica, elas reforçam uma lógica que é muito presente, sobretudo no interior do Nordeste, que é a do clientelismo político, né? Então, vereadores, prefeitos, enfim, intervêm nessa lógica assistencial, oferecendo aí apoio logístico como transporte, hospedagem, às vezes até pagam os procedimentos hospitalares dessas pessoas, que em troca vão ter que pagar essa dívida, que é a dívida da vida, com o voto, né? Isso é pago na urna depois. É o que alguns autores vão chamar de coronelismo do século XXI, né? Então, observa-se aqui uma realidade socioespacial profundamente marcada por uma forte população que vive em situação de pobreza mesmo, né? Considerando aqui o percentual de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família. Bom, a microrregião de Brejo Santo, né, que se articula em torno da cidade de Brejo Santo, definido como centro de zona A, e mais 8 municípios, dos quais fazem parte a Aurora, que é minha querida Aurora, que é justamente de onde eu falo para vocês nesse momento, né? Se alguém estava com dúvida em que lugar do espaço eu estava, né? Eu estou aqui numa pequena cidade do interior cearense. Bom, quanto à distribuição dos estabelecimentos, hospital geral, hospital especializado, clínica, consultório, policlínica, esses padrões regionais eles vão se repetindo, né? Há uma ligeira concentração aí em Brejo Santo e uma carência absurda aí, considerando os demais municípios, né? Bom, quanto à atuação de médicos, né, no território, Brejo Santo apresenta uma melhora em relação a Iguatu e a Icó, né? A própria pesquisa REGIC destacou uma centralidade importante de Brejo Santo para a prestação de serviços médicos de média complexidade. Então, Brejo Santo possui 2,1 médicos por 1.000 habitantes, que é um percentual importante e considerável, dada o padrão regional, né, das demais cidades. Então, destaque aí para Penaforte, né, que é uma das cidades com maior índice de população dependente de transferência de renda do Bolsa Família, né, e isso é um padrão regional que se observa, então, em todos os municípios dessa microrregião, mais de 30% da população depende, né, do Bolsa Família. Se ela depende do Bolsa Família, obviamente, uma situação de vulnerabilidade depende exclusivamente do SUS para ter acesso a serviços de saúde, né? Bom, com isso a gente chega na região do Crato. O Crato, apesar de ser um aglomerado junto com o Crato, com Juazeiro e Barbalha, ele, pela Secretaria de Saúde do Estado de Ceará, adotou-se uma regionalização, né, dada a capacidade de polarização do Crato, uma regionalização à parte aí, como micro-região, né, o Crato aqui como a capital regional B, que é a região mais extensa e com o maior número de municípios entre as micro-regiões do Cariri, né, os demais municípios aí definidos como centro local, né. Então, há um desequilíbrio muito grande entre a oferta de serviços de saúde no Crato e nos demais municípios, né, comparar alguns estabelecimentos como hospital, CAPS, policlínica, enfim, e com relação ao número de médicos no território. Bom, todos esses dados foram levantados a partir da plataforma Tabnet do DataSUS, né? Bom, esses padrões regionais vão se repetindo, né? É uma população que depende muito do programa de transferência de renda do Bolsa Família, com destaque aqui para Antonina do Norte, né? Mais de 60% da população dependendo dessa transferência de renda do governo federal. Eu trago esses números porque é importante considerar a oferta, como é que está o território, como é que vivem essas pessoas, né?
Bom, e essa centralidade de Crato na rede urbana, a partir do serviço de saúde, ela pode ser evidenciada a partir dos números das internações hospitalares no acumulado do ano de 2019, né? Então, Crato aí realizou mais de 12 mil internações, né? Com mais aí de 50 municípios, né? Que foram atendidos. E no Ceará, é importante destacar aqui que esse levantamento do DataSUS, infelizmente, ele não permite identificar quais foram os municípios de outros estados que fizeram, né, que receberam esse atendimento, né, a abrangência, quando você vai selecionar os dados, é apenas estadual, e também, dada a impossibilidade do campo e da coleta de dados nos hospitais, esses dados só estão disponíveis, obviamente, nos prontuários médicos, né. Bom, o Crato possui algumas centralidades a partir dos seus objetos geográficos, vamos chamar assim, né? Principalmente essa centralidade na saúde reforçada pelo Hospital São Raimundo e o Hospital São Francisco de Assis, né? São importantes hospitais de alta complexidade e centros de referência macro-regionais, né? E é uma coisa muito comum, qualquer um que vai visitar o Cariri, ver em Crato, em Juazeiro, em Barbalha, essas ambulâncias, esses carros de secretarias de saúde de outros municípios, né? Justamente nas entradas desses hospitais, né? Das emergências, enfim. Que é justamente uma evidência clara da centralidade do Crato. Bom, é óbvio que a iniciativa privada se aproveita dessa centralidade, reforça até essa centralidade, né? A partir da intensificação dos fluxos com clínicas e hospitais particulares, né? Então, aqui, clínicas médicas localizadas em frente ao Hospital São Francisco de Assis, que é uma localização estratégica, né? Já que as pessoas vão para o hospital fazer exames clínicos também, né? Bom, e com isso, a microrregião de Juazeiro, né? Formada aí por Juazeiro, Barbalha e mais 4 municípios, né? Todos se articulam aí a partir dessas duas principais cidades do sul cearense, junto com o Crato, né? As demais cidades definidas, obviamente, como centros locais. Quanto à oferta quanto à dinâmica de estabelecimentos de saúde, né, um destaque aqui para Juazeiro e para Barbalha, né, um quase vazio assistencial aí nos municípios do interior dessa microrregião. Né, Juazeiro, sobretudo aqui em amarelo, esses estabelecimentos privados, essas clínicas e consultórios médicos privados, né. E Barbalha, como a gente vai ver, possui uma funcionalidade urbana muito específica para o setor saúde. Isso se observa quando a gente olha esse segundo gráfico, que revela o número de médicos no município de Barbalha, né, que são um total de 6,5 médicos por 1.000 habitantes. Esse é o maior índice do Ceará e do Nordeste, né? Então, Barbalha é completamente fora do padrão regional, porque é justamente um município pequeno que possui 3 grandes hospitais, como a gente vai ver em seguida, né? Bom, a condição de vulnerabilidade aqui é evidenciada a partir desses dados do Bolsa Família, né? Um destaque aqui para Caririaçu. Bom, aqui a centralidade de Barbalha evidenciada a partir das internações hospitalares, a partir do local de residência no acumulado do ano de 2019, foram mais de 13 mil internações realizadas, né? E aí com mais de 50 municípios, né? Infelizmente, como eu já disse, pelo DataSUS não dá para identificar, né, quais foram os municípios dos outros estados. Aqui as internações em Juazeiro, né, foram mais de 15 mil, né, ao todo aí, principalmente a partir do Hospital Regional do Cariri, né, atendendo aí a um público de mais de 60 cidades, né, considerando-se apenas as cidades cearenses. Bom, na cidade de Barbalha, há 3 importantes hospitais, né, que explicam, que nos ajudam a entender essa centralidade, essa influência regional, né, o Hospital São Vicente de Paulo, o Hospital Santo Antônio e o Hospital do Coração do Cariri, né? Principalmente o Hospital São Vicente de Paulo, né? E o Hospital do Coração do Cariri, que é um hospital estadual e um hospital especializado. Ambulância, é comum, assim como eu disse em Crato, ver cenas de ambulância de outros municípios, né? Aqui é a ambulância do município de Barro, no Hospital São Vicente.
né, que é um fluxo muito grande dado o serviço de saúde. E, obviamente, esses fluxos eles são reforçados pelos estabelecimentos privados, né, ali em frente, ali no bairro Centro, em frente ao Hospital São Vicente de Paulo, uma enorme concentração de clínicas e consultórios médicos, não, uma rua, um quarteirão das clínicas ali, que é justamente o hospital atrai pessoas para tratamentos de saúde, e a iniciativa privada se aproveita disso, né, e intensifica os fluxos. Bom, e essa capacidade de Barbalha, inclusive, é destaque na mídia nacional, né, aqui uma matéria do Jornal Nacional, que destaca justamente essa centralidade de Barbalha para serviço de saúde no Nordeste. Bom, o Hospital Regional do Cariri é a principal centralidade de Juazeiro e também do Cariri como um todo, é o maior estabelecimento de saúde do interior do Nordeste, o hospital mais moderno, foi aí construído pelo governo do estado do Ceará, inaugurado em 2011, né? E aí, que aí traz um público muito grande, inclusive para além dos 45 municípios da macro-região do Cariri, né? E isso aí é facilmente evidenciado a partir dessas ambulâncias, desses carros de saúde, né, como aqui no caso de Potengi. Bom, a iniciativa privada se aproveita dessa dinâmica regional de Juazeiro, né, para serviços de saúde, para atividades de bens e serviços, enfim, e como se nota a partir do investimento no Hospital Geral Padre Cícero, né, em Juazeiro do Norte, que pertence ao grupo Apvida, né, assim como um projeto de construção, né, recente do Hospital Regional Unimed Cariri, pertencente ao grupo da Unimed Ceará, né, que irá reforçar muito essa centralidade regional para serviços de saúde já existentes, né. Bom, com isso, a REGIC, ela traz justamente, né, esses dados, né, a gente elaborou esse mapa a partir de uma base de dados disponibilizada pelo IBGE, que mostra justamente esse alcance, e aqui é só considerando os serviços de saúde, né, que está para além da macro-região de saúde do Cariri, que vai avança para Conceição na Paraíba, para Cachoeira dos Índios e para alguns municípios do estado do Pernambuco, né. Então, esses fluxos são evidenciados aqui a partir das entrevistas que foram feitas pelo IBGE em 2018. Bom, e aí, para finalizar, eu dediquei uma sessão sobre a pandemia, né? Já que o trabalho é sobre geografia urbana e saúde, enfim. E para entender a pandemia do ponto de vista geográfico, é interessante entender as interações espaciais na rede urbana, né? Os epicentros iniciais da pandemia foram justamente as grandes metrópoles, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza. E hoje, como se vê, no Brasil, há uma preocupação do governo federal, dos governos estaduais, sobre um processo de interiorização, que é o que se observa justamente no Ceará, por esse mapa aqui, né? Fazer igual o Márcio Gomes, no Jornal Nacional, a média móvel, né? Então, você tem inicialmente na pandemia uma concentração em Fortaleza e na região metropolitana, depois vai se expandindo, sobretudo, para a região norte, né? Alcançando aí o Sertão Central e Inhamuns, até se intensificar no Cariri, né? Isso, até meados de junho, aí, que foi quando eu preparei o texto para enviar para a banca. Bom, considerando o coeficiente de incidência de casos, né, por 100 mil habitantes nas micro-regiões do Cariri, observa-se que no dia 25 de junho, né, às vésperas aí de entregar o texto para a banca, né, o Cariri, em relação às demais regiões de saúde do Ceará, apresentava até estava até em uma situação considerada confortável, né? Observem aí, a partir dessas setas vermelhas, entre destacar Brejo Santo, Icó, Crato, Juazeiro do Norte e Iguatu, estavam nas últimas proporções, né? Nas últimas posições, perdão, né? Um destaque aí para Caraú, né, que ultrapassou a região de Fortaleza. Fortaleza, com as medidas de distanciamento social, foi diminuindo, né, controlando a propagação do vírus, enfim. Já no dia, os números mais atualizados do último dia 25 de julho, essa realidade mudou um pouco, né? A pandemia se intensificou no Cariri, inclusive o Cariri, a região de Juazeiro hoje, o novo foco principal das atenções do governo
estadual do Ceará, né, sobretudo a região do Juazeiro do Norte aqui, como vocês observam, né, nas primeiras colocações. Né? Bom, com isso, a pandemia ela afetou duramente o cotidiano caririense, né, das pequenas cidades aí, alterou a paisagem urbana na terra do Padre Cícero, né, está até aqui assistindo, né, muitos municípios decretaram barreiras, estado de lockdown, barreiras sanitárias, enfim, várias medidas de contenção para evitar a propagação da pandemia, né? Bom, e, obviamente, como eu apresentei aqui esses dados sobre a infraestrutura hospitalar, né, há uma preocupação muito grande sobre os processos de interiorização da pandemia e como esses pequenos municípios estão lidando com a propagação da Covid-19. Eu estou falando isso de uma pequena cidade situada no interior cearense que não tem uma estrutura hospitalar adequada e que depende da transferência até Juazeiro, Barbalha ou Crato, né, caso as pessoas evoluam para casos mais graves, né, da Covid-19. Bom, gente, as considerações finais, né, as sobreposições de desequilíbrio da rede urbana, elas se manifestam de diversas formas, e uma delas é justamente a dos serviços de saúde, né. Nós entendemos que a oferta de serviços de saúde é um dos componentes que levam a essa centralidade do Crajubá na rede urbana regional, assim como se destacam outros fatores como comércio, ensino superior, turismo, enfim. A capacidade de atrair cidades vizinhas dessas três cidades é reforçada pelas condições de vulnerabilidade socioeconômicas, né? Municípios em situação de pobreza. As cidades de Juazeiro do Norte, Crato e Barbalha exercem conjuntamente forte centralidade, e não somente Juazeiro do Norte, né, se a gente considerasse outras variáveis aí. A concentração da infraestrutura e dos investimentos no Crajubá faz parte das medidas das propostas de regionalização e hierarquização do SUS, mas esse vazio assistencial no interior dificulta as ações de planejamento mais adequado e resolutivo. E, com a pandemia, né, justamente essas deficiências regionais no sistema de saúde, elas foram exacerbadas, né, o que dificulta as ações de enfrentamento, né, e essa análise mostra que há ainda um grande espaço para a intervenção dos gestores públicos, né, principalmente para fortalecer as redes locais de saúde e repensar as formas de proteção social à população economicamente mais vulnerável, né. Bom, é isso, gente. Obrigado, por enquanto. Muito obrigado.